Olá, crianças, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na unidade 4, né? Trabalhando para ler o mundo é preciso de informações. Nós estamos agora trabalhando textos cidadãos conscientes, né? Onde nós temos aí a nossa aula, um cartaz atrás, né? Esse cartaz vocês encontram também na nossa página 56, desculpa, que fala sobre o texto de conscientização, né, do Zé Gotinha e a importância da vacinação, certo? Então aí foi essa abertura que nós temos aqui, foi uma aula onde nós iniciamos no dia 19 de maio, falando sobre esse tipo de texto, né? Cidadãos conscientes, um texto que conscientiza o leitor da importância de alguns assuntos, não somente relacionados à saúde, mas a consciência no todo, né? Então vamos aqui dar continuidade. Na página 56, vocês vão ver a definição, né? Os textos de uma campanha de conscientização. O que o personagem, né, do tema, que é o Zé Gotinha, tem a ver com a campanha. Eu pedi para vocês pesquisarem sobre o Zé Gotinha, né, e falarem um pouco, para vocês conhecerem um pouco da história do Zé Gotinha e da importância que ele representa nas campanhas de vacinação, nas campanhas de conscientização, tá certo? Então, nós temos aqui os alunos da aula presencial, os alunos ímpares aí, nós estamos só com uma parte, nós temos 3 crianças nesse dia por conta do decreto do governo, nós tivemos que reduzir o número de crianças na sala para atender o protocolo dos nossos governantes, né, e por questão de conscientização com relação à saúde, tanto das crianças como nossa também, certo? Então aqui nós estamos com um número reduzido de crianças, nós estamos com 4 crianças no dia de aulas presenciais com os números ímpares, certo? Então os textos de uma campanha de conscientização busca conscientizar, né, o público e a esclarecer assuntos que envolvam algum problema relacionado à doença, a drogas, abandono de animais, entre outros, né? Esses textos podem também servir para convencer as pessoas a colaborarem para resolver esses problemas, porque quando o texto conscientiza, ele torna a pessoa consciente daquele problema e faz com que o público, né, que está vendo aquele texto de conscientização, que está lendo aquele texto de conscientização, possa entender da importância do papel dele na comunidade como um todo. Se todo mundo fizer sua parte com relação a ser consciente, quer seja com doença, quer seja com os maus tratos aos animais, quer seja com o nosso meio ambiente, se você é um cidadão consciente, você está colaborando para que nós possamos viver melhor, certo? Então a campanha pode ter textos com anúncios impressos, propagandas televisivas, folhetos, cartazes na rua também. São formas de divulgar esses textos de conscientização. Voltando ao assunto, né, nós vamos trabalhar agora a conscientização com relação aos animais, né? Nós falamos inicialmente da campanha, da importância da conscientização com relação às campanhas de vacinação. Existe também campanhas de conscientização com relação aos animais, né? Ao abandono, aos maus tratos, né? Então, cachorro não é brinquedo. Muitas vezes você pega um animalzinho para criar e você não tem a consciência que você tem que se dar para ele. O cachorrinho é um ser vivo, é como se fosse uma criança, ele depende de você, né? Ele depende de você para se alimentar, ele depende de você para ter um local para dormir, ele depende de você para beber água, para tomar banho, né? Então, você tá
Quando você cria um animal, você está pegando para você uma vida que merece cuidado. Então, esse cartaz tem tudo a ver com a conscientização da importância de você cuidar do animal. Então, cachorro não é brinquedo, gato não é brinquedo, periquito não é brinquedo. Por quê? Porque eles sentem fome, eles sentem frio e eles sentem medo, né? Então, nós temos aqui os textos de campanha de conscientização, nos conscientizam, né? E nos convencem a contribuir para a resolução da nossa comunidade, dos problemas existentes na nossa comunidade. É comum se ver nas ruas, né, da nossa cidade vários animais, gatos principalmente, né, nas ruas, abandonados, porque quando nascem esses filhotezinhos, que é que muitas vezes nós encontramos caixas cheias de gatinhos que são separados de suas mães, ainda filhotinho, com olhinhos fechados, né? Isso aí é maus tratos, e esse tipo de maltrato também, os animais hoje em dia eles estão protegidos por leis. Ontem eu estava conversando com as crianças da números pares que vieram para a aula ontem, e eu estava falando com relação a isso, porque ontem foi a aula de português e numa revisão desse conteúdo de conscientização, de textos de conscientização, eu falei sobre um acontecido de um animal, né? Um animal que deu um coice no senhor, e esse coice que o animal deu levou à morte, né? O senhor veio a falecer. E por conta disso, no outro dia, o animalzinho amanheceu morto. Só que a polícia está verificando, né, quem matou o animalzinho, porque o animal, ele não pensa. Então, ele usou o coice dele como forma de se proteger. Não estou dizendo que o senhor que morreu o maltratou, mas eles sentem medo. O próprio cartaz diz aí, ele sente fome, ele sente medo. Então, a forma que ele encontrou, de certa forma, talvez ele tenha se sentido... ele tenha sentido algum tipo de medo, e ele usou o coice, né, para afastar aquele perigo dele, e ocasionou a morte do senhorzinho, né? Então, cuidado com os maus tratos. Recentemente também nós soubemos de alguns casos, foi muito divulgado nas mídias de comunicação, né, principalmente na parte de televisão, né, sobre uma senhora, se eu não me engano, em Canindé, que jogou mesmo, arremessou mesmo filhotes de gatinho pro meio da rua, ocasionando a morte de 2 animaizinhos indefesos, né? Então, é o que eu sempre costumo dizer: se você não gosta, você não maltrata, você não é obrigado a gostar, mas você é obrigado a respeitar. Você tem um dever de respeitar, você tem um dever de cuidar, você tem um dever de fazer, de proteger, né? Então, se você não dispõe dessa paciência para cuidar, você repassa para alguém que gosta, você procure um órgão relacionado, mas é importante que você entenda que tudo que você vier a fazer algum tipo de mal para algum animalzinho, você está correndo um risco, né, de prisão, de responder perante a justiça, né, porque eles são protegidos por leis. Nós temos aqui propaganda, que é outro tipo, um gênero, né, publicitário. Aqui nós temos do nosso livro também, da página 58, falando sobre o gênero publicitário propaganda. Então, o gênero publicitário que tem como objetivo vender um produto. Aí tá vendendo o quê? O banho e a tosa higiênica. E tá dando, né, para chamar a atenção do público, a hidratação gratuita. Então, esse tipo de propaganda, ela pode vender um produto, uma ideia ou algum tipo de serviço. Aqui nós estamos vendo que ele está vendendo o banho, né, a tosa, e dando, né,
gratuito, com a hidratação como um brinde, né? Digamos assim. Então, a propaganda que você viu, diferentemente da campanha de conscientização, tem o objetivo de convencer as pessoas a utilizar o serviço de um pet shop. Muitas vezes, nós nem estamos com interesse naquele tipo de serviço, naquele tipo de produto, mas a propaganda é tão convincente de um jeito que nos leva a comprar aquele serviço ou aquele produto, né? Por isso que o aumento do consumo das coisas ultimamente vem aumentando dia a dia, certo? Então, nós vamos agora passar para a página 59, onde fala sobre os avisos. O que é que você pode perceber nesse cartaz aqui relacionado a avisos? O que é que você pode observar nesse cartaz aqui ao lado relacionado a aviso? Aqui nós temos o local, nós temos dizendo de que se trata, né? Essa divulgação. Tá falando aqui a data, o local, certo? E tem algumas, no caso eles aceitam doações, né? Os tipos de doações que eles recebem para tornar essa feira de doação possível. E tem algumas outras informações relacionadas à feira de doação, tá certo? Então, o que são os avisos? O que é que representa esse tipo de texto? Eles estão ligados a alguma instituição, né? Então, eles estão ligados a alguma instituição. Aqui eles comunicam às pessoas a respeito de algum evento. No caso, o evento aqui é uma feira de doação, né? Dá informação aqui como data, né? Como local, né? E quem está organizando, né? Quem está organizando e onde será. O local aqui é no shopping, né? No shopping Grande Rio, certo? Explica direitinho quem está organizando, o preço, o que será a atividade. No caso aqui é uma feira de doação, então não tem venda, né? Está sendo doado. Animais, né? Nós temos aqui em destaque um gatinho e um cachorro, porque está sendo relacionado à feira de adoção, certo? Divulgando a adoção de animais. Muitas vezes os animais eles são encontrados nas ruas, né? Eles passam por cuidados específicos com relação à saúde, são vacinados e depois eles participam de feiras de doação para que as pessoas possam ter acesso, né, a eles. Então, as pessoas que adotam esses animais vão estar contribuindo também, né, para a entidade, o órgão ou instituição que está promovendo o evento, para eles poderem continuar recebendo mais animais para realizar esse tipo de trabalho, certo? Então, eles estão tirando os animais da rua, cuidando e colocando para doação para poder continuar praticando esse tipo de serviço, né, na sociedade. Falamos sobre alguns tipos de texto, né? Falamos sobre os textos de conscientização, sobre as propagandas, sobre os avisos. Agora nós vamos entrar para falarmos de sílaba tônica, de sua classificação, de definição, porque nós estamos trabalhando já conteúdos relacionados à nossa AB, né, que é a avaliação bimestral, que está se aproximando. Logo vocês estarão entrando de férias, né, vão descansar um pouquinho a cabeça para retornarmos em agosto com todo o gás, certo? Então vamos agora trabalhar as sílabas tônicas, definição e a classificação. É um conteúdo que a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? Você já sabe o que é uma sílaba tônica, você sabe que a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra,
que só existe sílaba tônica quando a palavra tem mais de uma sílaba, certo? Que nós podemos classificar elas em oxítona, paroxítona e proparoxítona, que as sílabas tônicas estão relacionadas à posição, né? Que elas podem estar na última sílaba, são chamadas de oxítona, elas podem estar na penúltima sílaba, que são chamadas de paroxítona, ou estarem na antepenúltima sílaba, que são chamadas as proparoxítonas, certo? Então, aqui nós temos a definição, a sílaba mais forte de uma palavra, e elas são classificadas em oxítona, como eu falei, paroxítonas e proparoxítona. Então, oxítona está na última sílaba, a sílaba mais forte. Paroxítona está na penúltima sílaba e proparoxítona na antepenúltima sílaba, ok? Aqui nós temos exemplo de algumas palavras onde vocês vão observar a sílaba tônica que está destacada de vermelho e vão observar a posição dela, se ela é última, se ela é penúltima ou se ela é antepenúltima. Aqui eu vou fazer só uma pequena correção, gente, que faltou aqui um acento agudo na palavra penúltima, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, eu coloquei aqui, mas de repente aqui ele passou despercebido o acento agudo, tá certo? Então vamos lá, nós temos a palavra pronuncia aí as palavras, vão observando os desenhos, vão fazendo aí a sua leitura, né? Observando o destaque da sílaba e a posição dela. E você já pode pensar também na classificação, porque no slide anterior eu já falei da classificação dela com relação à sua posição, né? Então, nós temos aqui a palavra coração. Palavra coração, vocês têm aqui o desenho de um coração, a palavra coração. A sílaba mais forte é a última, portanto, ela é o quê? Pensem aí, tentem responder. Portanto, ela é oxítona, né? A sílaba mais forte dela é a última sílaba, então ela é oxítona. Isso é a palavra coração. Nós aqui temos o desenho de uma panela, pané. A sílaba mais forte é o né. Então, a penúltima sílaba, não esqueça que aqui tem um acento agudo no U. O né é a sílaba mais forte, né? Portanto, ela é uma palavra o quê? Paroxítona, né? Muito bem. Aqui nós temos uma árvore. Árvore. A sílaba mais forte é o ar, né? Então, a sua posição, a sílaba mais forte dela é a antepenúltima sílaba. Portanto, ela é o quê? Proparoxítona, né? Nós temos aqui uma casa com a sílaba mais forte, K, né? A penúltima sílaba. Então, ela é o quê? Ela é paroxítona. Muito bem. A palavra fazenda, sílaba mais forte, zen, penúltima sílaba, né? Então, ela é o quê? Paroxítona. A palavra cadeira, sílaba mais forte, dei, penúltima sílaba, portanto, paroxítona. Atenção, muita atenção. Em cada palavra só existe uma sílaba tônica. Então, você não vai encontrar nas palavras 2, 3 sílabas tônicas, não. Você vai encontrar somente uma, que ela pode estar ou na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima, certo? Então, aqui vocês vão observar as sílabas, né? A sílaba tônica, a posição da sílaba tônica. Nós temos aqui jacaré, a última sílaba. Então, ela é oxítona. Panela, né? A panela, panela. O né, a penúltima sílaba é a mais forte, paroxítona. Árvore, antepenúltima,
Então, ela é proparoxítona. Algumas palavras a gente sempre repete para você, para enfatizar e você perceber o que é a sílaba mais forte, onde ela está, qual a posição dela, como classificar, como que elas são classificadas, certo? Então, as oxítonas, a sílaba mais forte dela é a última, né? Então, jacaré, você percebeu lá na imagem do jacaré, o nome do jacaré, que a sílaba mais forte é o ré, portanto, toda vez que a sílaba tônica vier na última posição, você vai entender, né? Você vai ficar sabendo que ela tem uma sílaba, ela é classificada como oxítona, ok? E a palavra panela, olha só, ela é paroxítona. Nós já estudamos, vocês já sabem. Então, a sílaba mais forte qual é? A penúltima. Muito bem. Toda vez que a sílaba tônica vier na penúltima sílaba, a posição da palavra ela é chamada de quê? Paroxítona. Árvore. Árvore. Então, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Ela é classificada como proparoxítona. Toda vez que a sílaba tônica vier na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona, ok? Pronto. Muito bem. Então, as sílabas tônicas, a sílaba tônica é a sílaba mais forte pronunciada em uma palavra, né? O acento é uma dica da sílaba tônica, mas nós temos que perceber que nem toda a palavra tem acento, mas que ela tem a sílaba tônica, ela tem a sílaba mais forte. Se ela tem mais de uma sílaba, ela tem uma sílaba tônica. Ela com acento ou sem acento, ela tem sim uma sílaba tônica. Aqui nós temos o exemplo da palavra borboleta, que é uma palavra aqui das três palavras que nós temos aqui em destaque. Vocês podem perceber que a palavra borboleta é a única que não vem acentuada, que ela não tem acento, né? Então, borboleta, o lê é a sílaba mais forte, a penúltima sílaba. Então, lê é a sílaba mais forte, é classificada como paroxítona, né? Nós temos aqui a palavra mágico, mágico, mar é a sílaba mais forte, portanto, está na antepenúltima sílaba, é uma palavra proparoxítona, porque a sílaba mais forte é a antepenúltima. Nós temos aqui a palavra relógio, reló, né? O ló está na penúltima sílaba, então, portanto, a palavra relógio, a sua sílaba tônica é paroxítona, porque a sílaba mais forte está na penúltima sílaba. Muito bem, crianças, espero que vocês estejam conseguindo entender, né, o que é uma sílaba tônica, né, e sua classificação. Então, a sílaba tônica e a sílaba átona, que é uma. Então, a sílaba tônica, ela é mais intensa, ela é pronunciada com mais força. Já a átona, ela é pronunciada mais baixinho, com menos intensidade, né? Aqui nós temos exemplo. Essas vermelhas aqui, a sílaba vermelha é a tônica, a mais forte, certo? Então, lá tá, sílaba mais forte, lá, né? Que é a sílaba tônica. Bola, a sílaba tônica é o bó, né? Então, portanto, aqui nós temos duas palavrinhas aqui paroxítonas, porque as duas estão na penúltima sílaba, certo? Nós vamos finalizar a nossa aula de português, onde nós fizemos algumas revisões referente ao nosso conteúdo de prova. Nós temos aqui mais uma aluna
das nossas aulas presenciais, né? E que está participando aí da nossa foto relacionada ao nosso conteúdo de estudo, que são os textos de conscientização. No caso, nós estamos falando aqui, nós trabalhamos nesse dia a vacinação, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.